Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Salmo 85. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E que possamos verdadeiramente, nessa caminhada quaresmal, aprender o caminho do Senhor, o caminho da salvação, transformação, mudança de vida. E para que a mudança de vida verdadeiramente ocorra, é preciso a conversão. Isso somente é possível se abrirmos a nossa consciência, a nossa vida, para que Deus possa operar em nós a verdadeira transformação. Iremos perceber que as leituras da Quaresma é exatamente um apontamento para uma mudança espiritual, uma mudança material, uma mudança de vida social, ou seja, a salvação ela atinge todos os aspectos da existência do ser humano. E no capítulo da primeira leitura de hoje, do livro de Isaías, no capítulo 58, versículos 9 ao 14, Deus exorta Israel a compreender o verdadeiro significado do jejum e da piedade. Veremos que ao longo dessa quaresma, muitas pessoas vão comentar sobre o jejum, pois é de extrema importância, dando explicações acerca do sentido do jejum e as bênçãos que isso pode trazer àqueles que praticam o jejum. E vejamos bem, o jejum em si, por ele mesmo, ele não é válido. Ele é válido a partir do momento que nós adotamos tal prática em nossas vidas e essa prática verdadeiramente nos modifica. E na leitura de hoje, o versículo 9 começa com uma promessa condicional. Então clamarás e o Senhor te responderá. Isto mostra que a resposta divina está ligada a uma mudança de atitude. E três ações são mencionadas para que Deus esteja presente: remover o jugo, opressão sobre os outros, parar com o dedo acusador, julgamentos injustos e críticas destrutivas, e evitar a linguagem maldosa, fofocas e discursos prejudiciais. Então vejamos bem, muitas vezes o grande jejum é uma mudança de vida. Não está aqui desqualificando o jejum de alimentos, mas muitas vezes as pessoas podem optar por um jejum mais que tem a ver com a questão externa, esquecendo do interior. E no versículo 10, há um apelo à caridade, ajudar o faminto e socorrer o aflito. Essa justiça social é associada à luz de Deus iluminando as trevas, um símbolo de bênção e direção. E o versículo 10 trata exatamente disso. Se acolheres de coração aberto o indigente, prestará todo socorro ao necessitado. Se olharmos para o mundo de hoje, é preciso que, de fato, nós possamos ter o coração mais aberto para olhar para os mais necessitados. Muitas vezes, os necessitados são descartados, deixados de lado, ou muitas pessoas acabam adotando uma justificativa para que aquelas pessoas tenham que ficar ali, elas têm que sofrer, mas não é assim. O sentido da vida não é nessa dimensão. E dos versículos 11 e 12, as bênçãos para quem age com justiça. Deus promete guia contínua e sustento mesmo em dificuldades. As expressões saciará tua alma até mesmo em terras áridas e fortalecerá teus ossos indicam cuidado divino sobre aqueles que vivem conforme a sua vontade. E no versículo 14, Deus encerra com promessas. Cavalgar sobre as alturas da terra, um símbolo de vitória e dignidade, alimentar com a herança de Jacó, reafirmação da aliança com os patriarcas, pois a boca do Senhor falou, garante a certeza do cumprimento divino.
E o trecho de Isaías ensina que o culto verdadeiro a Deus não se resume a rituais externos, mas se manifesta no amor ao próximo. Certamente os rituais externos têm o seu significado, mas toda vez perderá a essência do significado quando não entendermos a dinâmica da caridade e do amor. O jejum e as práticas religiosas perdem o sentido se não forem acompanhados de justiça, misericórdia e solidariedade. E como isso se aplica nos dias de hoje? Não basta frequentar a igreja e rezar se ignorarmos os necessitados ao nosso redor. Muitas vezes, do que adianta acordar mais cedo durante a quaresma em missas de penitência, se essa penitência não nos transforma em pessoas melhores? Devemos remover o jugo, ou seja, evitar a exploração e opressão de qualquer tipo. E na realidade onde nós estamos inseridos, é preciso uma mudança drástica de vida. Não podemos nos conformar com certas práticas injustas. E no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 5, dos versículos 27 ao 32, temos o chamado de Levi, também identificado como Mateus. No evangelho, em Mateus 9, do versículo 9. Era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos. Nós já ouvimos essa história várias vezes. E na época, os publicanos eram considerados pecadores públicos, pois trabalhavam para o Império Romano e muitas vezes eram acusados de extorsão e corrupção. E Jesus, ao dizer segue-me a Mateus, faz um convite direto à conversão. E vejamos que no versículo 29, Levi oferece um banquete para Jesus e convida outros publicanos. Esse gesto representa a alegria da conversão. Quando alguém se encontra com Cristo, há um transbordamento de alegria que deseja compartilhar essa graça. Mas isso provoca aos fariseus um escândalo. E a missão de Jesus, ele aponta o oposto do escândalo, que ele está exatamente ali para os doentes. Ele utiliza da parábola médica. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E ele deixa claro que veio para os pecadores. E esse momento de quaresma é exatamente para lembrarmos da nossa fragilidade, da nossa condição pecadora, e que podemos, pela graça de Deus, nos transformar em novas pessoas. Somos chamados à conversão, à penitência, à renovação espiritual. O chamado de Levi é um chamado a nós mesmos para seguirmos Jesus de forma mais fiel. E seguindo Jesus de forma mais fiel, nós participamos da misericórdia de Deus. E os apontamentos para o jejum e penitência é para nos lembrar que temos algumas práticas espirituais que podem nos ajudar a nos controlar quem somos, a controlar certas vontades, certas paixões, certas tendências, para que verdadeiramente estejamos centrados nos nossos propósitos de mudança. Não é fácil, mas toda a caminhada quaresmal vai nos apontando para um caminho do jejum que simboliza o esvaziamento de nós mesmos para acolher melhor a Deus. Esvaziando de nós mesmos para que Deus habite mais em nós. E habitando mais em nós, nos tornamos pessoas mais enriquecidas pela graça de Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.